Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou apresentar para vocês aqui um pouco sobre o software client da Hikvision, o IVMS 4200. Esse é o ícone do IVMS 4200. Vamos abri-lo aqui agora. Inicialmente ele vai te pedir um login. Quando esse software for instalado, ele pede para você cadastrar usuário e senha, que é o usuário e a senha que nós vamos usar aqui agora. Tá? Podemos ainda habilitar a ativação automática, ou seja, ele vai entrar diretamente no software sem solicitar usuário e senha. Ok? Inicialmente, ele começa com esse assistente. Esse assistente é um assistente de configuração. Como acontece nos DVRs, ele inicia as primeiras configurações. Então, se nós começarmos a seguir os passo a passo, vem gestão de dispositivo, onde adicionamos equipamentos, gestão de grupo de visualização, que nós vamos ver daqui a pouco, e agendar as gravações. São as principais configurações que ele faz. Mas nós vamos pular a parte do assistente e fazer isso tudo de forma manual. Bem, esse é o painel de controle, tá? E o nosso primeiro passo vai ser gestão de dispositivo. E em gestão de dispositivo, o software localiza automaticamente todo o equipamento Hikvision que esteja conectado na rede. E vai te mostrar isso nessa lista aqui abaixo. Para adicionar, clica-se no equipamento escolhido. Se você quiser fazer alguma alteração da configuração de rede do equipamento, dá 2 cliques no equipamento, altera o que você quiser referente à configuração de rede, usuário e senha do próprio equipamento, ok, e nós temos aqui o IP alterado. Para adicionar, selecione, clique em adicionar cliente, você vai dar um nome, como eu estou usando aqui um DVR, eu vou colocar DVR1, usuário do DVR e a senha do DVR. Aqui ele tem a opção exportar para o grupo. Pode ser habilitada ou não. Eu vou explicar lá na frente o que é esse grupo de visualização. Ok? Adicionado. Vamos aproveitar aqui agora e adicionar também a câmera. Perdão. Usuário e senha. Vou manter aqui a exportação automática habilitado e pedir para adicionar. Uma outra forma de adicionar equipamento é vir em adicionar. Aqui a gente pode escolher IP/domínio, quando você tem um IP fixo ou quando você está usando um DIN DNS, por exemplo. E aqui nós temos o HIDDNS. Se nós formos lembrarmos da configuração de acesso remoto usando o DDNS da Hikvision, nós vamos lembrar que esse é o domínio que nós usamos para configurar o acesso remoto da Hikvision. Então, eu vou dar um nome qualquer por equipamento aqui. Esse vai ser o domínio sempre e esse aqui vai ser o nome que você deu no seu cliente. Tá? Usuário e senha do DVR, clique em adicionar e está adicionado o equipamento remotamente. Ou seja, aqui o software client está acessando o equipamento que está configurado com o DDNS da Hikvision remotamente. Ok? Bem, depois de adicionado, você pode escolher qualquer um dos equipamentos e aqui você vai ter acesso à configuração desse equipamento. Ou seja, configuração de rede, de DDNS, configuração de HD, eventos, detecção de movimento, exceções, agenda de gravação, configuração da qualidade de imagem. Vamos supor, lembra que a gente tinha o OSD no DVR? Então, aqui eu tenho a mesma opção de configurá-lo, de posicioná-lo, tenho até a opção de criar outros textos.
Então eu peguei um texto aqui, ó, e posso adicionar. Ok? Não é todas as configurações que a gente tem acesso através do software, mas é boa parte dessas configurações. Chegamos a 95%. Tá? Então o software client pode ser sim uma boa ferramenta para poder configurar. Nós podemos ainda atualizar firmwares, o que não é muito aconselhável, tá? Restaurar a configuração de fábrica, tudo isso remotamente. Atualização de firmware a gente faz procurando a pasta, né, do firmware no nosso computador, selecionamos o arquivo, pedimos para atualizar, ele vai mostrar o processo aqui e tudo isso feito remotamente. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouco de grupo. Depois de adicionado o equipamento, o software criou grupo de visualização para cada um dos equipamentos. Isso aconteceu porque nós escolhemos exportar automaticamente para o grupo de visualização. Então, o DVR, quando adicionado, gerou um grupo de visualização do próprio DVR, e a câmera, quando adicionado, gerou um grupo de visualização da própria câmera. Ok? O que nós vamos fazer aqui agora é adicionar um outro grupo. Vamos criar aqui o grupo de visualização 2. Ok. Criamos aqui um grupo. No grupo do DVR tem as câmeras do DVR, no grupo da câmera tem a imagem da câmera, e nesse grupo aqui não tem nenhuma imagem adicionada, não tem nenhuma câmera, tá? Então o que nós vamos fazer é importar para este grupo câmeras que nós selecionamos do DVR ou de vários DVRs, mesmo que esses estejam em locais diferentes. Então estou criando aqui um grupo que vai ter a câmera 1, 3 e 5 mais a câmera adicionada. Importa, e aqui eu criei um terceiro grupo de visualização. Agora vamos em visualizar. Visualização é o layout das imagens, tá? Então a gente pode escolher aqui até 64 imagens, por exemplo, mas vamos manter aqui divisão de 4, tá? Aqui, ó, estão os grupos de visualização, ou seja, o grupo DVR, o grupo câmera e o grupo visual 2 que nós criamos. Se eu quiser ver as imagens desse grupo, eu dou 2 cliques e ele abre todas as imagens daquele grupo. Essa é uma das funções da visualização, do grupo de visualização. Vou parar essa imagem, agora vou abrir o grupo de visualização do DVR. E aqui nós temos os 8 canais, mais o canal 0. Ok? Isso não me impede que eu monte uma visualização própria. Então eu posso pegar aqui a câmera 6 do grupo DVR, pegar a câmera 1 do grupo visual e pegar a câmera do grupo câmera 1. Ok? Uma outra utilidade do grupo é o seguinte. Eu criei aqui um grupo chamado Visual 2, contendo câmeras do DVR e uma câmera adicionada. Se eu selecionar um quadrante no meu mosaico de visualização, eu posso iniciar aqui, ó, a visualização cíclica. Ou seja, esse canal aqui vai passar todas as câmeras deste grupo. Então ele vai pular da câmera 1 para a câmera 3, para a câmera 5 e para a própria câmera. Ok? Vamos parar isso e ver que essa visualização cíclica ela é configurada aqui. Ou seja, 40 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e o tempo mínimo que é 20 segundos. Então, se eu inicializar a visualização cíclica aqui, ele vai pular de uma câmera para outra a cada 20 segundos. Ok? Uma outra vantagem da visualização de grupo é a criação dos mapas. O que são esses mapas?
Veja que aqui nós temos 4 câmeras, 5 mais 9. Então nós temos 14 câmeras aqui. Tá? Se você precisar localizar uma imagem qualquer nessa lista de câmeras, aqui fica fácil porque são só 14 câmeras. Mas se nós tivéssemos 200 câmeras, por exemplo, até você localizar uma imagem específica, uma câmera específica, você gastaria muito tempo. Então, o que nós podemos fazer? Painel de controle, mapa, e aqui nós vamos escolher um grupo. Vou pegar o Visual 2, tá? Que tem 4 câmeras, e adicionar um mapa de visualização. Mapa 1. Aqui eu vou pesquisar dentro do meu computador. Uma imagem JPEG, que pode ser uma foto ou qualquer coisa do gênero. Aqui nós vamos pegar as câmeras e posicioná-las nos seus respectivos lugares. Então eu tenho uma câmera da portaria, então vou colocar uma câmera aqui na portaria. Eu tenho uma câmera no fundo do estacionamento, vou adicionar aqui a câmera do fundo do estacionamento. E pronto, está editado o mapa. Agora, a partir daqui, o usuário pode, aconteceu alguma coisa na portaria, ele acionar a câmera da própria portaria, da piscina e assim por diante. Veja que nós temos aqui, ó, a câmera 1 está mostrando um sinal de alarme. Por quê? Essa câmera está configurada para avisar uma central de monitoramento quando houver uma detecção de movimento. Essa é a central de monitoramento. Esse software é a central de monitoramento. Então aparece aqui que aconteceu alguma coisa. Podemos abrir a imagem, aumentar a imagem, ou podemos ainda mostrar o que aconteceu aqui, ó. Câmera 1, detecção de movimento. Vamos limpar todas essas informações dessa câmera. Viemos aqui e limpamos todos os alarmes de detecção de movimento. Tá? As demais câmeras agora estão acionando devido ao fato dela ter perda de vídeo. Ou seja, na configuração do DVR está selecionado aviso a uma central de monitoramento no caso de perda de vídeo. Ok? Então essa aqui seria a central de monitoramento. Através desse mapa, através dessa gestão de imagens, é que você teria, usando um software client gratuito, com a capacidade de até 1024 câmeras ou 256 equipamentos, tá? Monitorar seus clientes de forma gratuita, ok? Vamos continuar aqui então no painel de controle. Busca de gravação. Na busca de gravação é onde nós podemos buscar as imagens gravadas no DVR. Então vou pegar aqui, ó, DVR1, pegar canal 1 da DVR. Ele me mostra aqui, ó, quando houve gravação, tá? Se eu navegar aqui, ó, ele vai me mostrar que teve gravação no dia 3, no dia 2. Então ele já te mostra antecipadamente quais os dias tiveram gravação. Vou pegar aqui o dia 10, pede para descobrir, ele vai me dar uma listagem das imagens gravadas, tá? Não só temos essa listagem, como temos também aqui uma barra de tempo, ou seja, eu consigo ver que essa gravação foi feita às 17 horas. Se eu quiser adiantar ou atrasar, eu consigo aqui navegar nas gravações feitas daquela imagem, ok? Depois de feita a pesquisa de visualizadas as imagens, eu consigo ainda, clicando com o lado direito do mouse, fazer o download dessas imagens para o meu computador. Tá? As gravações estão no HD do DVR e eu estou puxando as imagens de forma manual, tá? Não é um backup. Estou puxando as imagens gravadas no DVR, pelo menos as imagens selecionadas, né?
para o meu computador. Clico em download e ele inicia o download dessas imagens. Ok? Voltando em painel de controle, temos ainda gestão de eventos. Gestão de eventos é onde nós configuramos os eventos como tamper, detecção de movimento, alarme, perda de vídeo, etc. Tá? Todas aquelas configurações que nós já temos nas câmeras ou nos DVRs. Então eu posso aqui, detecção de movimento, eu vou ativar a detecção de movimento, tá? E eu vou editar aqui quando que a detecção de movimento vai acontecer. Aqui eu tenho os quadros, né? A gente vai selecionar onde vai haver a detecção de movimento e aqui quando que ela vai trabalhar. Ou seja, a detecção de movimento, ela pode, por exemplo, funcionar somente nos horários comerciais e assim por diante, tá? O padrão normalmente 24 horas por dia, todos os dias da semana. E aqui nós vamos ter o que ela vai fazer. Aviso de áudio, envio de e-mail, alarme no EMAP, que é aquilo que a gente tinha visto anteriormente aqui, ó, tá? E um pop-up. O que é o pop-up? O pop-up é quando a imagem, a partir de uma detecção de movimento, abre sozinha no mapa de visualização. Ok? Aqui, ó, ativação da câmera, ou seja, a detecção de movimento pode ativar a gravação de uma outra câmera. Ou seja, houve a detecção de movimento na câmera 1, ela pode ativar a gravação da câmera 2, tá? E assim por diante. E ela pode ainda ativar uma saída de alarme, tá? Essa saída de alarme pode ser do DVR ou de outro DVR qualquer. Então, essa gestão de evento faz justamente o gerenciamento de detecção de movimento, tamper, PIR e perda de vídeo. Perda de vídeo, tamper e movimento já são conhecidos. O PIR é um sensor que algumas câmeras têm, tá? Que detecta movimento através de infravermelho. Tá? Então são como aqueles alarmes, aqueles sensores de alarmes de presença. Tá? Então essa aqui é a gestão de dispositivo. Agenda de gravação. A agenda de gravação, como o próprio nome diz, é quando a gente vai configurar a agenda de gravação do DVR. Lembrando o seguinte, pessoal, tanto na gestão de eventos quanto na agenda de gravação, essas configurações são feitas no equipamento, tá? Essa agenda de gravação é a gravação do DVR. O eventos é a configuração de eventos no DVR, ou seja, este é um software client. Você acessa as configurações, acessa as imagens, faz busca das imagens, mas não é uma configuração, não seria um PC NVR, por exemplo, que você grava as imagens direto no computador, tá? Que o próprio software faz a detecção de movimento ou faz a gravação por si só. Não. Todas as configurações, seja de gestão de eventos ou de gravação, é feito no DVR, tá? É como se a gente estivesse configurando o DVR remotamente, tá? A agenda de gravação é muito simples. Você determina tempo pré e pós-gravação. E aqui você vai editar como vai ser essa gravação. Por exemplo, você pode gravar por detecção de movimento somente no horário comercial. Você pode fazer o padrão, que é 24 horas por dia. Ou você pode, você mesmo, criar o seu modelo. Ok? Então a gente seleciona esse aqui. Pega, por exemplo, detecção de comando, ou seja, somente quando o operador aciona. Por evento, que vai ser a detecção de movimento, detecção de alarme, assim por diante. E aqui por horário, ou seja, a gravação vai iniciar numa hora determinada. Então, como no próprio DVR, é simplesmente uma edição da agenda de gravação. Tranquilo? Vamos agora, gestão de contas. A gestão de contas é onde nós criamos usuários
e damos permissões, editamos as permissões desse usuário. Nesse caso aqui, o usuário é o usuário do software, não é o usuário do DVR, tá? Ao contrário da agenda de gravação e da gestão de eventos, nesse caso aqui nós estamos criando um usuário para o software, para a máquina que você está trabalhando. Vamos adicionar aqui, então eu vou adicionar vou determinar que ele vai ser um operador, vou dar um nome qualquer para ele, senha. E aqui eu vou determinar o que ele vai poder fazer. Vamos lá. Por exemplo, controle de speedometers. Ok, ele vai ter essa permissão. Mas ele vai ter somente da câmera 2 e do canal 0. Deste grupo. Deste grupo aqui ele vai visualizar todas, e desse grupo aqui ele vai visualizar apenas a câmera 1. Então eu estou aqui editando o privilégio. Ou seja, esse usuário Zé só vai conseguir controlar as speedometers que eu determinei. Se for gravação de imagem, reprodução de imagens gravadas, ele vai ter acesso a todas, por exemplo, desse grupo, todas desse grupo e todas desse grupo. Então é algo bem simples aí que nós podemos editar e criar os usuários, tá? O usuário pode ser tanto operador quanto administrador, mas independente do tipo de usuário, você pode determinar o que ele tem acesso e o que não tem. Tranquilo? Agora, pesquisa de logs. O que é a pesquisa de logs? Nós criamos um usuário, né? E esse usuário vai ter comandos vai operar o software. Então a gente pode vir aqui, ó, e buscar nesse período, por exemplo, do dia 4/2, o dia todo, o que foi feito nesse software. Então esse caso aqui é uma pesquisa de quem operou o software, de quem está operando a máquina, tá? Eu posso fazer essa pesquisa de log também no DVR. Então, aqui eu estou pesquisando o que o operador do DVR fez no DVR. Então aqui, ó, ele iniciou uma gravação, ele fez um login remoto, ele pegou informações do HD e assim por diante. Ou aqui nós temos os logs de quem está operando o software, quem fez o que no software, ok? E configurações do sistema. Essas configurações são configurações básicas, normalmente muito pouca alteração que é feita aqui, tá? O ficheiro é onde que vai armazenar as imagens gravadas, tá? Por que imagens gravadas? Isso foi algo que eu esqueci de mostrar. Vamos voltar lá no painel de controle, visualizar, e aqui, ó, eu estou visualizando a imagem da câmera 1. Na hora que eu estiver visualizando, eu posso iniciar uma gravação. Eu posso iniciar uma gravação. E agora ele está gravando de forma contínua, tá? A imagem. Paro. E ele vai me mostrar aqui aonde que a imagem foi gravada. Então ele gerou aqui um vídeo. Da mesma forma que eu posso, clicando aqui na máquina fotográfica, capturar uma imagem. Ok? Aonde essas imagens, tanto de gravação quanto de captação de imagem, vão ser guardadas? Voltando aqui, o ficheiro determina justamente onde vai ser guardada essas imagens. Tá? Joystick é a configuração do teclado, qual o comando que os teclados vão se referir quando estiver operando uma speedometer. E aqui os sons. Lembram que lá na parte do mapa, eles têm o aviso visual, né, que é a própria sirene, e ele pode ter também aviso de áudio. O meu está desabilitado aqui, mas ele pode me dar também os avisos de áudio. Nessas configurações de sons, a gente vai determinar justamente quais os sons que vão ser emitidos em cada uma dessas situações. E por fim, o e-mail, tá? A gente pode configurar aqui um e-mail para que esse software envie e-mail de logins
periodicamente. Então vamos supor, o operador, depois de uma semana, o software pode enviar um e-mail com um relatório de o que o operador está fazendo dentro daquele período, e assim por diante. E aqui a gente faz as configurações do e-mail propriamente dito, ok? Para onde vai ser enviado. Ok, pessoal? Bem, uma outra característica interessante é o fato de a gente poder ter mais de uma tela de visualização. Vou fechar isso tudo aqui, vamos lá. Vamos fechar todas essas abas que foram abertas aqui. Pronto. Eu vou abrir aqui agora o painel de visualização. Então, estou visualizando essa imagem. Eu posso pegar essa imagem e arrastar. Então, se eu tiver uma tela expandida, eu posso jogar uma imagem uma tela de visualização em um monitor. E eu posso vir aqui em ver e abrir um segundo monitor. Então eu teria, por exemplo, 2 monitores, cada um visualizando um grupo de câmeras diferente, tá? Se eu tiver um computador com mais de uma placa de vídeo, eu chego até a 4 monitores separadamente. O que faria quase que um TV wall, né? Bem, pessoal, essa é uma apresentação simples, uma ideia do que o software é capaz de fazer, tá? Precisaríamos de um treinamento maior se fosse um treinamento completo, mas aqui temos uma boa noção do que o IVMS 4200, um software client da Hikvision com capacidade de 1024 câmeras ou 256 equipamentos, o que esse software é capaz de fazer. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.